Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal. Aqui fala Grazi, para quem está aqui a primeira vez. Hoje vamos ver como fazer aqui uma apresentação de slide como essa. É simples, mas para alguns casos não tão simples. Nas próximas aulas nós vamos ver como colocar contexto ou conteúdo em cada slide. Vou só fazer aqui a apresentação antes de nós começarmos para verificar. Ou seja, simplesmente uma apresentação qualquer, onde nós vamos ter as partes das laterais com os nomes, e depois aqui nós vamos colocar o que quisermos. Vamos supor que seja uma apresentação do portfólio, né, currículo, então pode ser uma introdução pessoal, os dados pessoais, e se for de uma empresa, então a introdução sobre, por exemplo, os projetos. E se for o currículo aqui, quais projetos que fizeram, e da empresa, seriam os projetos da empresa. Se quiser fazer os resumos de cada um, depois referências e, no caso, a parte final. Mas isso aqui é só um exemplo claro. Se for trabalhos universitários, os nomes serão diferentes e vice-versa. Eu coloquei aqui essa parte circulatória, mas nós vamos fazer, vamos ver alguns exemplos, porque assim vocês têm mais opções. Então, abrindo o PowerPoint, eu estou aqui na versão antiga que eu costumo utilizar, porque na versão mais recente eu uso o Office 365 Online, e essa aqui, então a versão mais antiga em português está instalada no computador. Nós temos aqui então o PowerPoint aberto. Aqui, vocês só clicam do lado direito do mouse. Antes disso, vamos só mudar aqui o tipo de esquema, então colocar um esquema de folha limpa em vez de ter, nesse caso, já alguma coisa. E aqui, com o lado direito do mouse, né, do rato, a gente vai em formatar fundo. E aqui nós vamos começar a trocar aquelas cores que vocês viram inicialmente. Aqui, por exemplo, eu usei uma cor qualquer dessa, vocês vejam qual ficaria melhor ao vosso gosto. Eu aqui não utilizarei as mesmas cores que eu utilizei no outro, mas só para vocês terem uma ideia que eu usei aqui um cinza desse qualquer. E depois eu tirei aqui, coloquei um pouco de transparência, então se vocês verificarem lá atrás, ele vai diminuindo a intensidade de acordo com a transparência. E aqui, nesse caso, na parte do fundo, por enquanto, é só isso. Então, na parte inicial, só aqui vou fazer já uma duplicação do slide. Vocês podem fazer isso com Ctrl D. Ctrl D. E aqui, no primeiro slide, nós vamos fazer, então, simplesmente escrever os textos que nós temos ali e, nesse caso, as formas com todas as cores. E no segundo slide em diante, nós vamos utilizar, então, os outros mecanismos que utilizaremos, então, as formas. Eu já fiz alguns outros vídeos falando sobre as formas em dois tutoriais diferentes. Vou deixar o link abaixo para quem quiser dar uma olhada, porque as formas por acaso são muito boas de utilizar. Então, nós vamos utilizar aqui, por exemplo, a fórmula do círculo, para fazer, então, as cores que vocês verificaram. E se vocês fizerem Ctrl Shift, ela vai, então, fazer com o mesmo tamanho se vocês verificarem. Porém, se não fizer com Ctrl Shift, então, simplesmente, quando fizer a forma, ela simplesmente pode ficar maleável. Então, vamos utilizar, então, a parte que fazemos, então, para ela ficar tudo do mesmo tamanho. E aqui na parte das formas, vamos aqui em formatar, clicando em cima. E aqui nós vamos tirar, então, o contorno, vamos fazer sempre sem contorno. E eu vou simplesmente duplicá-las, elas todas vamos utilizar, como vocês verificaram nos slides, cerca de 5 slides. Então, eu vou fazer aqui um Ctrl+C e um Ctrl+V de 5. E, portanto, vocês depois colocam elas mais ou menos da mesma forma. Eu só vou colocar assim mais ou menos para não ficar estendendo o vídeo só com essa parte. E aqui, nós vamos escolher as cores que nós queremos utilizar. Voltamos então aqui na parte de preenchimento da forma. E aqui eu vou utilizar mais ou menos as mesmas cores que foram essa. Na segunda parte eu utilizei aqui tipo um lilás e depois um azul. E sucessivamente o verde e o amarelo mais escuro. Pode ser esse verde? Então foi esse amarelo aqui mais escuro. Então, vou inserir aqui a parte do texto, em inserir, caixa de texto, e aqui nós escrevemos, então, a apresentação.
apresentação. Vou só trocar aqui o idioma do teclado. E aqui na apresentação eu vou só mudar aqui a cor da letra, que eu coloquei a mesma cor, se eu não me engano, que eu tinha usado para a primeira. Coloquei a negrito e coloquei assim uma cor, um tamanho assim um pouco maior. Então eu vou duplicar essa caixa de texto e aqui eu vou colocar então simplesmente a palavra que estava de slides. Nesse caso, obviamente, vocês vão colocar o texto que quiserem. Eu vou deixar ele todo maiúsculo. E aqui eu vou centralizar, então, ambos. Nesse caso, vocês, se quiserem já centralizar a primeira, como eu esqueci de mencionar, então acabou por ficar assim. Vou utilizar mais aqui. Nessa parte, eu já explico depois que a gente vai copiar para os slides de baixo. Vou só mudar, então, aqui a cor dessa parte dos slides, da caixa de texto, e vou também tirar o negrito. Vou colocar aqui um 36 e vou mudar a cor para o azul. E agora eu vou duplicar também esse e vou fazer uma caixa de texto maior e vou escrever o que nós tínhamos lá na outra caixa de texto, que era, nesse caso, simplesmente útil para qualquer trabalho, né? Para qualquer tipo de trabalho. Eu, inclusive, vou só copiar essa parte aqui para não ficar perdendo muito tempo. E vou só adequar aqui o tamanho. Vou colocar um tamanho menor. Um 18. Então, aqui nós temos já as formas. E a única coisa que nos falta aqui foi simplesmente usar a última forma que faremos nos slides, que seria aqui na parte das formas dos smarts. Peço desculpa. Eu utilizei aqui a seta. Deixa-me só encontrar aqui onde é que foi que eu utilizei a seta. Somente para usarmos no próximo slide. Vou só, então, passar esse slide aqui para baixo. E agora nós vamos utilizar, então, começar com os nossos slides principais. Também aqui na parte de forma, vamos utilizar aqui o círculo, fazer a mesma coisa com o Ctrl Shift, como fizemos anteriormente. Vocês podem usar várias coisas. Eu fiz nesse caso, assim, qualquer coisa que vamos colocar depois aqui. Mas nesse caso, vocês não precisam utilizar a mesma coisa, né? Isso é só um exemplo. Antes de utilizar a parte do círculo, só para vocês verem aqui na parte dos slides, eu utilizei aqui uma caixa. E depois nós vamos utilizar, então, na parte do círculo para a parte de fora. E aqui a mesma coisa que nós fizemos anteriormente, formatar o contorno, extraímos, né? Fazemos sem contorno. Só que aqui na parte de formatar, nós vamos na parte de efeito de forma e a gente vai colocar aqui essa sombra voltada mais para o lado direito. Então, essa daqui, que é mais para o desvio voltada para o lado direito. E agora, o que nós vamos fazer também é com a parte do preenchimento que nós vamos tirar. Vamos procurar aqui uma cor, a cor que nós fizemos com a da parte que nós colocamos o fundo normal. A diferença é que nesse caso aqui, se quiser formatar para colocar mais ou menos a mesma quantidade de transparência, pode fazer a mesma coisa. O que vocês podem fazer também é vir aqui na parte e simplesmente dizer que quer esse tipo de transparência, que é o 17, e verificar aqui que foi o segundo. Então, voltar aqui em formas e ir na parte do preenchimento. E nesse caso, então, mudar que foi o segundo. E na parte da transparência, nesse caso, pode colocar o 17 ou não. Nesse caso aqui, eu vou deixar ele sem transparência. E vou deixar, então, só com o segundo. E agora, nós vamos, então, para a parte de formas novamente. E vamos, então, sim, buscar o nosso círculo. E agora, nós vamos fazer o Ctrl Shift para ficar o círculo do mesmo tamanho. Se vocês quiserem colocar também um quadrado para ficar aqui na berma, também não tem problema.
vai ficar bonito na mesma. O design vai ficar uma coisa engraçada também. Então, vou tirar aqui o contorno, como nós fizemos no outro, vamos fazer tudo sem contorno. E aqui, para que ela fique tipo meia lua, e se fosse o quadrado, vocês iriam fazer exatamente a mesma coisa. Em formas, nós pegamos qualquer outra forma. Se vocês quiserem o retângulo, vai pegar o círculo e vice-versa, como vocês preferirem. Só para tirar e fazer ela meia lua, nós utilizamos outra forma qualquer, nesse caso aqui, o retângulo. E agora nós clicamos na parte de baixo e na de cima e vamos então na parte daqui da nossa união de fórmulas, que é a combinação, e vamos clicar então em supressão de formas. E assim ele vai deixar simplesmente como se fosse essa meia lua. E se for no caso do quadrado é a mesma coisa, simplesmente tem que clicar na forma que quer permanecer primeiro. E agora, vamos então colocar, arrastar a forma para aqui. E vamos então inserir uma caixa de texto e vamos escrever o primeiro título que nós usamos, que nesse caso do slide que eu mostrei anteriormente, o primeiro título foi Introdução, mas a gente vai então mudar eles depois no final. Então, vou aqui na caixa de texto e vou escrever Introdução. Só vou trocar aqui o idioma novamente. E no caso dos nomes, eu vou deixar eles todos em minúsculo. Introdução. E nesse caso aqui, vocês simplesmente colocam do tamanho, pode colocar então centralizado. Vou colocar aqui, por exemplo, também uma cor branca, porque vamos utilizar aqui em cima, nesse caso um negrito, e um tamanho, penso que uns 28 seria o ideal. E agora o que vamos fazer é arrastar então a caixa de texto, clicando aqui em cima, até aparecer as 4 setinhas. Vamos então trazer para cá e vamos aqui com a setinha de rodar, vamos virá-la na posição que você desejar. E agora, então, é só nós pegarmos a caixinha, clicando em cima quando aparece aqui, nesse caso, as 4 setas, e arrastá-la para a posição que, nesse caso, você deseja. O que nós podemos fazer já agora, isso é indiferente, pode ser agora no início ou no final, é copiar ou cortar, porque não vamos necessitar ali, esta forma, que também iremos rodá-la, e vamos trazê-la, então, para aqui, para a parte que está escrito Introdução. Da mesma forma que nós fizemos aqui tudo dessa maneira, nós iremos então duplicar esse slide e vamos fazer as outras partes da mesma maneira. Vou diminuir aqui o tamanho, vou selecionar tudo, para que fique tudo selecionado, diminuindo o tamanho menor. Se você clicar com a mão direita no control e com o scroll do rato do lado direito, diminuir, ou seja, para o seu lado vai diminuir. E aqui nesse caso, então, vamos, nesse caso, fazer o Ctrl D desse, no caso desse slides. Simplesmente fazer Ctrl D e quando quisermos, então, duplicar só o slides, fazemos, então, a seleção completa. E o que vamos fazer aqui agora, nesse caso, é simplesmente mudar a cor, mas, como nós precisamos de, nesse caso, 5 slides, eu vou fazer aqui um Ctrl D, vou fazer um Ctrl D aqui dele, mas nesse caso 3 vezes. Se você quiser diminuir a lateral esquerda, é a mesma coisa que eu falei anteriormente, o Ctrl e o scroll do rato na parte do diminuir. E aqui nós mudamos então as cores. Como vocês podem verificar aqui, utilizaremos as mesmas cores. Essa parte aqui não ficou assumida, eu vou só voltar aqui então e vou colocar aqui o amarelo. E agora nós voltamos aqui e vamos então modificar as nossas formas. Essa forma nós fizemos ela então, vamos fazer ela então com a primeira cor e depois vamos sucessivamente mudar a cor das outras formas. E agora, como é que nós procedemos para que eles fiquem todos uns a seguir ao outro? A única coisa que nós temos que fazer é, então, como eu falei anteriormente, selecionar ele todo
para trazer ele para cima do outro. Nesse caso aqui, nós temos esse que já está nessa cor, vamos selecionar esse. Vocês podem fazer um Ctrl X ou Ctrl C, porque no final a gente vai ter que apagar eles tudo na mesma. Então, se é Ctrl X ou Ctrl C, também é indiferente. Vocês colocam aqui numa posição que ele fique visualizando os textos corretamente. Verifiquem também se fica correto na parte de cima e de baixo, eu não vou fazer tão perfeitinho, mas isso vocês já sabem como vai ficar. É só para não ficar aqui ocupando muito tempo. Eu vou fazer com todos, então, nessa parte, vocês já viram como é que se faz, e eu já vou voltar, então, para terminar. Então, aqui já estão todos, vocês selecionam todos que nós trouxemos para cá agora, e vamos, então, arrastar ele para cá. E vamos colocar ele numa posição. Vocês vão ver que vai ficar mais ou menos aqui nessa régua, na parte da introdução. Se vocês verificarem, a introdução vai ficar mais ou menos assim. Se vocês não tiverem certeza se ficou bem, vocês podem simplesmente fazer aqui na parte de visualizar, na parte da apresentação do dispositivo. E aqui vocês veem que ainda ficou um pouco para a direita, a gente pode simplesmente colocá-lo um pouco mais para a esquerda. Então, selecione novamente e traz ele um pouco mais para a esquerda. Mesmo que não esteja tão bem, vou deixar assim, tá melhor. E vocês colocam da forma mais adequada. Agora, o que nós temos aqui já são os dispositivos, os slides, já está com a apresentação da forma correta. O que nós temos que fazer, então, é a parte que ele será arrastada para a direita. Então, primeiro vai a seguir e assim sucessivamente, onde vocês vão escreverem os textos das apresentações. Esses slides aqui nós já podemos apagar. Vou deixar por enquanto, mas isso a gente já vai apagar no final. Fazer Ctrl D desses slides que nós terminamos de criar, todos uns após o outro. E aqui, nós vamos fazer então, vamos arrastar o slides de introdução, vocês clicando então nos elementos, e arrasta para a direita e coloca ele o mais próximo possível. Vocês conseguem até controlar de acordo aqui com a sombra que ficou do lado direito. Se vocês quiserem mudar um pouco mais a sombra de slide para slide, vocês também podem vir no mesmo lugar de formatar e efeitos de sombra e pode vir em sombras e pode também aumentar um pouco da sombra. É sempre aqui e escolhe então qual é a forma que vocês acharem que fica assim um pouco melhor a nível de sombra. Ou simplesmente pode vir aqui do lado direito do mouse, formatar, e aqui na parte de sombra também vocês podem aumentar. Por exemplo aqui, eu utilizei no outro um 20, um desfocado de 20, e usei aqui na parte da distância mais ou menos 10, 15. E como vocês podem ver ali, já aumentou um pouco. Então, a parte da introdução está com a sombra um pouco mais visível. E agora, nós vamos, da mesma forma que nós fizemos com o outro, vamos fazer um Ctrl D. E aqui na parte de baixo, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos selecionar os elementos que nós necessitamos e vamos, então, colocá-lo mais para a direita. A distância, a posição, isso vocês podem controlar como fica melhor, mais visível. E antes de fazer essa parte, antes de continuar essa parte, que nesse caso eu já mostrei para vocês, nós só vamos voltar aqui, e depois essa parte eu vou voltar e vou corrigir, aqui na parte do texto, porque se nós não modificarmos o texto agora, teremos que fazer sempre parte a parte o texto, porque estamos duplicando os slides, então isso seria bastante perca de tempo. Então eu vou colocar já aqui a primeira parte, que nesse caso eu coloquei como decisão no outro slide, mas vocês podem colocar qualquer coisa a nível da escola, do trabalho. Isso aí vai ser, nesse caso, a nível de cada trabalho mesmo. Eu vou colocar aqui, nesse caso, a mesma coisa. Foi referências. E o terceiro foi, nesse caso, projetos. Como coloquei o outro resumo, vou deixar na mesma sequência e vou colocar aqui então os projetos e vou deixar a introdução. Agora eu vou corrigir os outros e eu já volto na parte que a gente vai duplicar o resto dos slides
e faça essa parte mais rápido para não perder tempo no vídeo. Então, já fiz aqui a parte de todos os slides. Vamos eliminar aquela parte que eu falei que nós não iríamos necessitar. Vocês clicam com o lado esquerdo, com a mão esquerda no primeiro slide e depois aperta o Shift no teclado e o último com o rato. E depois no teclado Delete ou simplesmente aqui do lado direito também vocês vão encontrar apagar, que é eliminar dispositivo ou dispositivos. E aqui, nesse caso, já temos a parte dos slides pronto. O que eu fiz aqui foi inserir uma nova caixa de texto e escrevi algum texto como seu trabalho publicitário. E aqui eu coloquei a mesma cor que coloquei no primeiro de introdução. Aqui coloquei um negrito, coloquei algum tamanho de letra um pouco maior e coloquei então centralizado. E aí vocês podem fazer assim de uma forma que vocês gostarem mais e adequada mais assim, de forma que ele fica centralizado. Nos outros slides nós podemos fazer nos próximos vídeos, assim, de forma que fique melhor alguns contextos, alguns icons, simplesmente tipo assim, interativo, mas nas próximas aulas nós veremos isso. A única coisa que falta aqui para esse tutorial é você, aqui a partir do segundo slide, né, até o último slide, você clica da mesma forma que eu falei que se apaga, ou seja, no primeiro, Shift e clica no último e vai aqui em transições. Aqui se você for na setinha, você vai ver vários tipos de transições. Vamos utilizar essa aqui do desvanecer para ficar da mesma forma dos outros slides que eu apresentei no início. Simplesmente do segundo slide da apresentação até o último. Nesse primeiro slide aqui, só para ficar da mesma forma, eu aqui com o Shift, eu estou com o Shift selecionado e estou utilizando todos as caixas de texto. Fiz um Ctrl+C no teclado e vou fazer aqui um Ctrl+V para ficar aqui. Então, nós temos aqui a mesma coisa que nós temos ali no nosso slide. Vocês podem chegar aqui com as 4 setinhas e colocar na posição que quiserem. É a mesma coisa que vocês viram no outro. Então, aqui é a primeira apresentação, vocês vão ver. E nas próximas aulas nós podemos fazer aqui itens interativos, caixas de textos, alguns ícones ou imagens interativas para as apresentações. Vou clicar aqui, então, em apresentação do diapositivos e vamos verificar que ficou a mesma coisa ou idêntico ao que nós vimos no início. Nesse caso, se vocês passarem a seta, vocês vão ver que os slides eles estão passando de forma aleatória. E para que fique ainda melhor, faremos então nas próximas aulas a interatividade de textos e imagens. E para ficar um pouco melhor, se vocês verem alguns dos tutoriais que eu já apresentei, que eu vou deixar o link abaixo, vocês podem verificar que aqui também na parte das transições, vocês podem colocar para cada slide um tempo. Se vocês estiverem na universidade, qualquer parte do ensino escolar ou no trabalho, se vocês quiserem dizer que o primeiro slide vai para o segundo de 10 em 10 minutos, porque aí você consegue contabilizar seu tempo, pode fazer isso aqui. Tem aí um tutorial explicando. Nesse caso, não precisa fazer como eu fiz passando com a setinha do teclado, porque nesse caso é só se a pessoa, vamos supor que a pessoa esteja fazendo uma apresentação num local onde está longe do computador, que será em público, não estará próximo, tem alguns mecanismos, né, que dá para passar os slides, mas vamos supor que você tem um tempo contabilizado e quiser já colocar essa duração, então é simplesmente aqui. Nesse tutorial vamos ficar por aqui, e nos próximos a gente vê então mais partes interativas para os próximos slides. Espero que vocês tenham gostado, agradeço por ter ficado até aqui e até a próxima videoaula. Tchau!